Olá, tudo bem com vocês, meninas? Olha, estou aqui para falar de recurso. Tudo bem com vocês? Mães, meninas, amigas, professoras e evangelizadoras. Mas antes da gente começar essa aula, vamos dar uma cantadinha, vamos dar uma aquecida? Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Agora nós vamos para uma prece inicial. Depois a gente começa a aula de recursos. Vamos lá? Jesus é um grande amigo que veio nos ensinar. Há mais de 2000 anos, Pai Nosso a orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, ensina-nos a orar. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, ensina-nos a orar. Vamos fechar os olhos, agradecendo ao Pai por estarmos mais um dia na Terra e a Jesus, nosso Mestre amado, que possa conduzir o nosso barco, proporcionando a todos nós a paz, a fé e a esperança. Que assim seja. Bom, agora nós vamos falar de recurso. Mas para começar a falar de recurso, eu preciso explicar uma coisinha. Nós começamos a fazer vários vídeos, que é um projeto direcionado do alto. Esse projeto não pertence a mim, pertence a nós. O alto, vocês e a mim. Ele foi dividido entre espaço, divulgação, vínculo, né, que eu falei divulgação, vínculo, sensibilidade e programação. Na realidade, eu não poderia ter falado da programação, eu poderia ter falado o que eu vou falar hoje antes. Mas como eu tinha marcado no dia 9/7, eu tinha conversado com vocês na sensibilidade, falei da programação, eu falei assim, bom, então, já que eu falei no dia 9/7, quando tem o vídeo da sensibilidade, eu falei, vou fazer a programação. Vocês me desculpem, teria que ter sido esse recurso antes para depois a gente programar, não é assim? Você tem que ter material na mão para depois programar. Mas tudo tem um sentido de ser, né? E vamos nós. E tem muita coisa ainda pela frente. Bom, eu vou falar com vocês sobre os recursos. Nós, hoje, dentro do movimento espírita, nós temos muitos recursos. Como eu falei no vídeo da programação, que a Margarida, quando há 34 anos atrás, ela teve que ir em Ribeirão aprender com uma senhora, que é a Dona Maria José. E no tempo da Cecília Rocha, não tinha essas facilidades, né? Como hoje a gente tem. Hoje nós temos, que recurso que nós temos? Nós temos o WhatsApp, né? Que é um recurso maravilhoso, que o pessoal posta um monte de aula, um monte de coisa. Mas também tem as apostilas, que são a da FEB, que é excelente, tem a da Seara do Mestre,
E tem outras. Eu tô falando só das duas porque são as duas que eu me basei muito tempo, né? A Seara do Mestre e primeiro foi a FEB, e a Seara do Mestre eu conheci faz um pouco de tempo, não muito tempo. Mas já eu escutei falar muitas vezes, assim, no movimento espírita, que a aula não pode ser assim, pega uma apostila, tá prontinha, a pessoa já quer a aula pronta, o pessoal tá acostumado com a aula pronta. Minhas irmãs, eu venho perguntar para vocês, se você nunca deu aula, que já me aconteceu isso, há 34 anos atrás, eu nunca dei aula. Eu tinha boa vontade, eu tinha conhecimento doutrinário e tinha boa vontade, mas eu nunca dei aula. A apostila, ela é um roteiro que a gente vai buscar para que você vai começando a aprender a como fazer. Ela é o primeiro passo para você conseguir a fazer. Às vezes eu percebo que os evangelizadores têm medo. O pessoal fala assim, na minha casa não tem evangelização, eu não consigo evangelizador. Ele fica receoso. Por que ele fica receoso? Porque ele fica com medo de ir numa coisa que ele não conhece. Quando nós montamos uma sala na nossa casa lá, que eu falei assim, eu vou montar uma sala de evangelização de bebê, eu tinha ido em Goiânia fazer um monte, fiz curso, li os livros, eu senti muito medo, mas muito, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu dormi, assim, sabe, dormi um pouco mal, tinha programado, tinha feito tudo, organizado, montado a sala, eu consegui comprar tatame, porque antes de montar eu comprei o tatame, fui organizando tudo. Mas eu senti muito medo, porque era uma coisa que eu não sabia, e eu não sabia o que ia acontecer, o resultado. Mas, da minha surpresa, vocês não sabem a evangelização de bebê, quanto de amparo que a espiritualidade dá pra gente, para que desenvolva esse trabalho. Olha, eu já dei aula de evangelização muitos anos e dou aula agora, que eu falei para vocês, que eu dou aula à noite, né, para um grupo, que são os frequentadores da casa, que nós temos uma média de 9 a 10 meninos, estão chegando mais porque a internet está proporcionando a que chegue mais futuramente. Mas o que eu queria dizer para vocês é um amparo, uma energia. A hora que você está programando, você já sente, porque você tem o roteiro ali da Seara do Mestre, você vai escrevendo e depois você vai tendo outras ideias. Tem os livros da Cíntia também que dão uma base profundamente. Aqueles livros da Cíntia, os 3 que ela tem, todo mundo tinha que ter em casa. São 3 livros. Eu fico devendo, porque eu tenho um cenário que esse pano tampa a porta do meu guarda-roupa. E eu tenho que pegar meus livros. Mas eu prometo para vocês que eu vou pegar todos os materiais que eu ocupo, os livros que eu ocupo. Então, é uma energia maravilhosa. E eu fui sentindo segurança, eu fui conhecendo, aí a gente vai desenvolvendo, aí você vai pegando segurança e você vai criando e vai desenvolvendo todo o movimento que foi da evangelização de bebê. E os encontros é de fundamental importância. Olha, no encontro que eu fui em Goiânia, ele, para começar na minha vida, ele foi um divisor de águas, porque ali que eu soube do meu planejamento reencarnatório, que era a evangelização.
e um grande aprendizado, mas que aprendizado das oficinas, o carinho das pessoas, pairava assim aquela vibração, sabe? A gente foi recebido numa energia de amor. O pessoal esperava a gente na porta para abraçar. A gente parecia aquelas crianças que queria brincar, que chega numa festa. Foi assim. Aí tinha aquela comida gostosa, aquela mesa decorada, aquelas toalhas. Eu lembro direitinho, as toalhas eram xadrez, era tipo de chita. Não era xadrez, era chita com azul, amarelo. E aí aquela mesa linda, gostosa, para a gente poder tomar um café da manhã. Aí tinha umas barraquinhas com bastante material pra gente, recursos para a gente dar aula. Tinha Jesus que a gente não conhecia, tinha Maria que a gente não conhecia. E aí a gente ficou encantado. Aquelas crianças, nós chegamos em 10 pessoas, parecia aquelas crianças. Quando chegam numa festa, sai gritando, correndo. Parecia desse jeito, mas foi maravilhoso. Naquele dia que nós chegamos lá, nós dormimos numa creche, porque a gente não tinha dinheiro e a gente foi para uma creche. Chegou lá na creche, nós levamos uns colchonetes, que a Cíntia falou assim, só tem um colchonete meio fininho. Então a gente levou com muita coberta, colchonete. Eu dormi, eu acho que foi o melhor sono que eu tive. Eu fiquei durinha, de tão cansada, e dormi a noite inteira. A van, quando ela voltou, parecia que ela flutuava, assim, ela voltava. Eu fecho os olhos, eu vejo ela assim, parece que ela estava voando. Porque era necessário, aquele momento, a gente buscar essa energia de luz para o movimento de evangelização. Com esse movimento, nós conseguimos desenvolver 3 encontros aqui em Barretos. 3 aqui em Barretos e um regional com a minha amiga Silvia de Puan, que nós conseguimos organizar aqui também dentro de Barretos. E isso deixou uma saudade no coração, uma energia, que cada encontro eu falava assim, eu estou muito cansado. Chegava dali 3 meses, já estava com aquela sede de conhecimento, sede de aprendizado. E fora o que eu vou nos encontros buscar. Eu fui no encontro uma vez em São Paulo, de evangelização, que eles dão lá. Eu fiquei encantada dos recursos, da simplicidade dos recursos. Como na nossa Semana Espírita, eu pensei assim, acho que eu vou pedir, porque são uma semana inteira, dando parábolas, uma semana, dividido por sala. A mesma parábola era dada no dia para todos os ciclos, né? Então foram 7 parábolas. E aí eu fui em São Paulo. Chegou lá em São Paulo, chego lá, parábolas. Mas eu fiquei encantada de ver, da simplicidade. Jogaram TNT, fizeram um hominho com rolha, muito lindo, mostrando que a gente não precisa de muita coisa para que a criança se encante. Se você tem vontade, se você tem amor, se você pede para o alto, ele te inspira e você cria. Também já fui em encontro em Sacramento, que eu amei, que numa palestra que eu assisti, falando da natureza, para explicar de fluido vital para a criança. Você pega 2 folhas, eu já dei uma aula assim, depois eu vou contar como eu dei a aula outro dia. Aí você pega a folha seca e a folha verdinha. E aí a seca, ela tá sem fluido vital, e a verdinha, ela tá com fluido vital. Olha que coisa linda. E também ensinou um dia, eu fiquei encantada também. São 2 coisas assim que eu fixei, tirei um monte de foto, aprendi muito, eu adorei. Da banana, que a banana, ela tem aquele fiozinho que gruda todas as bananas. Aí fala da ligação espiritual familiar, fala da família. Olha que coisa linda, gente. Falar da família com uma fruta. Imagina, nós não temos que buscar esses recursos diferentes.
É isso daí que a gente tem que fazer. Buscar os recursos, não ficar quando eu comentei com vocês na programação, às vezes você faz uma programação que é muito importante por 6 meses. Programação de aulas, não é a programação anual. Anual é aquela de passeio, datas comemorativas, mês Chico Xavier, mês Kardec, às vezes o mentor da casa, né? Que é essas datas que a gente comemora. Você fez por 6 meses. Você não pode ficar engessado nesses 6 meses. Por quê? Porque o evangelizador, como eu disse lá, tem que ter a sensibilidade para enxergar o que a sua turma está precisando. Que às vezes você vai com um material, você programa aquela aula, como eu disse na programação, chega na hora, não flui como você pensou. Aí você volta com a mesma aula. Você não tinha outra aula para dar? Não. Volta com outra maneira de dar e volta a mesma aula. Porque você precisa ter a sensibilidade do que o seu aluno precisa. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Eu acho que eu já escrevi, falei tudo que eu tinha que falar. Falei dos encontros, falei das apostilas, que é muito importante. Nós tivemos um encontro há muitos anos que a Margarida proporcionou pra gente. Foi maravilhoso, foi assim, um encontro enorme. E nós não podemos agora, neste momento de pandemia, quando voltarmos, nos acomodarmos. Nós temos que proporcionar. Tá tendo os encontros por internet? Tá, é muito bom, porque é um bom estudo, é um grande aprendizado. Só que nós precisamos do encontro presencial. O presencial é aquele que vai te trazer a afabilidade, a amizade, as experiências. Às vezes você tá estudando com um grupo em uma outra sala e esse grupo tem uma pessoa que ela pode ter uma coisa que ela fez dentro da evangelização. Você já vai anotar e já vai pegar como um recurso. É assim, a evangelização ela não vai parar nunca de a gente buscar recursos e aprendizado, porque as crianças evoluem muito e muito rápido. Então nós precisamos buscar esses recursos, nós precisamos disso, e sempre estar atento, sabe? Que uma colega faz, que a outra faz, e buscando. E esse é o caminho. Nós estamos aqui, o que vocês precisarem, estou à disposição de todas vocês, tá bom? Vamos continuar. Olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou aqui. Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar. Até mais, meninas. Muita luz, muita paz no coração, tranquilidade, equilíbrio, que tudo vai passar. E se Deus permitir, nós vamos estar todas reunidas o ano que vem, algum encontro por aí. Se Deus permitir, e Ele vai permitir que assim seja.